E o que a gente nunca deve fazer? Por exemplo, passar pasta de dente, o pessoal falava muito. Passa pasta de dente na queimadura, manteiga. Rapaz, é muito comum, assim, as pessoas que procuram a gente com queimadura, normalmente são extremos. Ou é aquela queimadura extremamente, uma área queimada muito grande, né? Então ele vai pela emergência do queimado, né? Ou é aquela pessoa que tem uma queimadura pequena, mas que fez isso aí, colocou pó de café, os mais comuns, pó de café, clara de ovo, pasta de dente e eles pegam a seiva das plantas, né? Amassa aquela planta, pega aquele suco da planta e coloca em cima. São práticas antigas, mas a gente tem que pensar que o maior risco de uma queimadura pequena é a infecção. E aquele material não é esterilizado, então aquilo ali vai infeccionar em algum momento. E outro detalhe, os curativos ideais hoje para queimadura são curativos não aderentes. Por quê? Se você vem até meu consultório, faz um curativo comigo, em algum momento você vai precisar trocar. Aí é que tá o problema. E na hora da troca, a gente precisa remover o curativo. E se ele tiver grudado, vai dar muito trabalho, você vai sentir dor, vai reinflamar a sua ferida. Então, quanto mais limpo for o material, quanto mais esterilizado for o material, melhor. Então, não é recomendado nada de pasta de dente, clara de ovo, pó de café, nada nesse sentido. Procurar um tempero. O tempero, nada de café. Exato. Ali não é ingrediente para fazer alimento, né? É só água para esfriar e cobrir e procurar um pronto-socorro, um curativo adequado. Só que teve uma queimadura, tentou resolver em casa. Qual é o sinal de alerta, por exemplo, nessa questão da infecção? Infeccionou, que ele vai ter que fazer um tratamento mais aprofundado aqui. O que ele tem que guardar como alerta? O esperto, aquele da bolinha que ficou em casa e aí furou, e tá lá e não melhora, começou a aumentar a vermelhidão. O nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele reage às situações. Então, o momento da queimadura, a reação que o corpo tem normalmente é dor. O segundo momento é a fase inflamatória, que toda ferida, na verdade, precisa passar. Uma ferida que inflama no momento correto, ela tende a não infeccionar. Mas, se ela infeccionar, o corpo vai dar sinais. E os sinais são sinais inflamatórios. Aí vem edema, dor, calor, rubor, né, que é aquela vermelhidão. Aí pode apresentar também um conteúdo, um líquido purulento, amarelado ou esverdeado. Então são sinais que traz alerta pra gente. Ali é o momento, na verdade já está passando da hora de procurar um atendimento mais adequado. Então, nada de cortar, já sabe já, vale com os meninos lá. Pensando aí então, dessa forma, cadê aqui? Então, levando em consideração assim, a dor é um importante indicador de gravidade? Com certeza. As queimaduras que tendem a doer mais é queimadura até 2º grau. Né? 3º grau depende, porque assim é muito difícil a gente colocar a queimadura localizada. 1º grau, 2º grau ou 3º grau, só. Geralmente é uma mistura. Então, né? normalmente é uma mistura. Então, ele tem uma queimadura mais profunda no centro da lesão, na margem ele tem uma queimadura um pouco mais superficial, e na periferia da lesão uma queimadura bem superficial. Só que a gente imagina que as terminações nervosas estão até a derme. Né? Então, queimou ali 1º, 2º, até 3º grau, dá para sentir dor. Mas a queimadura de 4º grau, o paciente não sente dor. É interessante. Por quê? Na queimadura de 4º grau, a gente entende que queimou todas as estruturas da pele, inclusive as camadas mais profundas. E as terminações nervosas também foram queimadas. Então, se foi queimada, ela perdeu a função. Então, o estímulo de dor não chega no cérebro. Então, a dor é um sinal importante. Se é uma queimadura superficial que está doendo e a dor está aumentando, aí já está dando um sinal para a gente de tá inflamando e infeccionando. Aí é mais um sinal de alerta. Mas queimou muito profundo, a mão, por exemplo. E não tá sentindo dor. E não tá sentindo nada, então provavelmente queimou as terminações nervosas. Mais grave ainda. Né? Mais grave ainda. Aproveitar, deixa aqui, para aproveitar que você que está em casa, não esquece de curtir e de compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal. Porque no último podcast que a gente teve, o pessoal da produção puxou minha orelha e falou que eu não falei inscrição em momento nenhum do podcast. Então se inscreva em nosso canal, certo? Aperta o sininho, que aí você recebe notificação sempre que tiver live da gente aqui. E não esquece de compartilhar esse conteúdo, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Gostaria de agradecer também a Copenhague, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui pra gente, na Praça dos Rádios. Você que vai passar esse friozinho aqui no São João, venha tomar um chocolate quente,
O melhor chocolate quente da cidade. Não E aqui tem. o nome é Martã. Aqui é diferente o chocolate quente A daqui. qualidade é outra. A qualidade Aqui- é muito boa. Voltando aqui ao assunto, quais os principais riscos e prevenções que a gente tem que lidar nesse São João? O que você acha? Assim, que aqui a gente tem que ter um cuidado para prevenir crianças, manuseio. Sim. A gente imagina que é um grupo de risco, né? E fogo de artifício, em geral, não foi feito para soltar por criança, né? Que pode se transformar em uma Que arma. é quem mais gosta. E é quem mais gosta. Então, assim, existem os fogos de artifício, não pode nem se considerar fogo de artifício, né? Tem as brincadeiras, né, juninas, de estrala salão, aquela mais levezinho, né? Que é preparado para uma criança de uma certa idade, né? Então, o correto é vigilância. Criança tem que ter vigilância o tempo todo. Isso em casa, isso na escola, isso em qualquer ambiente. Em um ambiente que você tem fogo, a vigilância tem que ser dobrada, né? Então a gente imagina em vigilância para esse pessoal, para esse público. Então se tem alguém manuseando, né, fogos de artifício em um ambiente que tem aglomerado de pessoas, é bom a gente evitar. Se tiver alguém que é próximo da gente, chega, chama, conversa, fala, ó, vamos evitar soltar esses fogos aqui, porque tem um risco de acidente, né? Afinal de contas, a gente reuniu os amigos, a família, para comemorar, se divertir, né? Então a gente não quer perder esse momento aqui com uma tragédia. E assim, é uma tragédia. Acontece casos assim que são terríveis. Os locais que mais queimam os indivíduos nesse perfil, né, de festa junina é mão, tronco, tórax em geral e face. Então tem uma alta taxa, né, uma alta probabilidade de amputação de membro, deformidade anatômica, então o indivíduo vai ficar com a estética, né, o rosto configurado por conta de uma queimadura, que é uma condição que é 100% evitável. Então, assim, a maioria das... É só não fazer. A maioria das doenças, as doenças mais complexas, o pessoal fala assim, é difícil evitar. É difícil você evitar um infarto. Claro que tem as medidas de prevenção também, né? Mas eu imagino que as causas de um infarto é o quê? Um indivíduo que é hipertenso de longa data, dislipidêmico, e que a gente, como profissional de saúde, não tem controle sobre a vida dele. A gente orienta, né? Parto, diabetes e por aí vai. Só que a queimadura, os acidentes em geral, é uma condição que o indivíduo não tinha antes do evento. Então foi um momento para confraternizar, socializar, ficar ali com a família, se divertindo. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa prevenção, evitar que o acidente aconteça. Já aconteceu? Pronto. Agora também não tem mais o que chorar. Vamos correr para cuidar. Mas se você conseguir evitar, é fantástico. E os números estão aí para dizer, né? Não sei se vocês já perceberam, mas há um tempo atrás tinha umas placas de... hoje tem, na verdade, para evitar, né, prevenção de acidente de trânsito. E os dados da Agência Nacional de Transporte diz que quando intensifica essas placas, tem uma queda no número de acidentes. Então, os acidentes por queimadura também tem que ser divulgado. Período que é fantástico, aumenta assim absurdamente o número de queimaduras, festa junina e festa de final de ano. Porque tem os fogos de artifício. Então é um período que a gente já sabe que vai acontecer. Então tem que intensificar. Campanhas de prevenção, evitar o manuseio por criança, pessoas em uso de bebida alcoólica, a gente tem que estar sempre pertinho para falar, vamos evitar. Porque se acontecer um acidente aí, pode ser trágico, né? É isso, que geralmente são áreas de grande impacto, né? Como ele falou aqui, a mão... E aquela galera que gosta de apostar, não, duvido você soltar uma bomba na mão. Eu falei, não faça uma obra dessa, não. Os desafios. Você estourou na boca. Os desafios. Não faça um negócio de desafio com esse, não, gente. Proteja as crianças aí, não deixa participar desses desafios. E tem outro detalhe também que é muito importante, né? A gente, como adulto, a gente é espelho, não é? Então imagine, para quem tem filho, o filho tá vendo você soltando uma bomba na mão. Talvez você tenha consciência do tamanho da bomba que você tá na mão, do fogo de artifício que tá na sua mão. Você sabe, não, isso aqui é mínimo. Isso, é de baixa energia. Só que a criança, ele não sabe calcular isso. E se ele encontrar uma de alta energia e tentar soltar na mão? Porque meu pai pôde soltar, então eu também posso. Vai querer replicar, né? Vai querer replicar. Então a gente é exemplo. Então tem que ter cuidado com esses fogos de artifício. Vigilância triplicada nesse período e com as crianças e idosos, né? Tem que estar de olho.